Olá! Hoje a gente mergulha numa trama, olha, intensa de poder, traição e sobrevivência, lá do capítulo 11 do segundo livro de Reis. Tudo começa com uma rainha, Atália, Isso. que depois que o filho dela morre, o rei Acasias, ela tenta uma coisa bem drástica: eliminar toda a família real para se garantir no trono. Exato, é um golpe de Estado ali, né? Uma crise na dinastia bem aguda mesmo. Só que aí surge uma figura inesperada, Jeoseba. A tia do príncipe Joás? Isso, tia do Joás e irmã do rei que morreu. E ela age super rápido, em segredo total. Consegue resgatar o sobrinho bebê, Joás, e a ama dele, pouquinho antes de serem mortos. E onde ela os esconde? Então, o esconderijo é um quarto dentro do templo do Senhor. E lá eles ficam, olha, por 6 anos. 6 anos. Enquanto isso, a Atália está reinando. O templo ali não é só um lugar sagrado, né? Não mesmo. Vira a única fortaleza, digamos, política para eles. Um refúgio seguro contra a usurpadora. Nossa, 6 anos é muito tempo para manter um segredo assim, ainda mais no centro do poder, né? Como é que a situação vira? O que acontece? Então, no 7º ano, o sacerdote Joiada, ele decide que chegou a hora. Ele começa a articular um plano bem audacioso. Convoca secretamente os comandantes das centúrias, sabe? Aquelas unidades de 100 homens. 6. Os cários também, que eram tipo uma guarda de elite, talvez mercenários leais, e a guarda regular. Tudo isso para dentro do templo. Mas isso não era arriscar demais? Uma guerra civil ali dentro do templo? Como ele sabia que podia confiar nesses comandantes? Pois é, aí que está a inteligência do Joiada. Ele não só chama os caras, ele faz um pacto com eles, um juramento solene, lá dentro do templo mesmo. Só depois disso é que ele revela o príncipe escondido, o Joás. Ah, entendi. Primeiro compromisso, depois a revelação. Exatamente. E aí ele detalha a estratégia militar toda. Aproveitar a troca da guarda no sábado, dividir as forças para proteger tanto o templo quanto o palácio, e um grupo específico que normalmente sairia de serviço ia ficar para formar um escudo humano em volta do menino rei. E a ordem era clara, né? Claríssima, matar qualquer um que tentasse furar o bloqueio. Sem hesitação. E aí tem aquele detalhe quase teatral, mas cheio de significado, né? Ele arma os comandantes com lanças e escudos que foram do rei Davi, Sim, que estavam guardados no templo. isso. É um golpe de mestre simbólico. Mas será que só o símbolo bastava? Ou foi mais a demonstração de força militar que virou jogo? Olha, eu acho que a combinação, sabe? As armas de Davi são uma declaração visual poderosa de legitimidade. Conecta o Joás direto com a linhagem real mais importante. Mas, claro, ter os guardas armados e posicionados ao redor do menino, perto do altar. Faz toda a diferença. Com certeza. Aí o Joiada traz o Joás, coloca a coroa nele, entrega uma cópia da aliança, que provavelmente era um rolo da lei, né? Simbolizando que o rei devia governar segundo a lei de Deus, e proclama ele rei. Aí a reação é imediata. Imagino. Unção, palmas e todo mundo gritando viva o rei. Claro, uma barulheira dessas não ia passar batida, né? A Thalia ouve tudo lá do palácio e corre pro templo. E dá de cara com a cena. Exatamente. O rei menino coroado, do lado da coluna, como era o costume, cercado pelos oficiais, as trombetas tocando, o povo em festa. A ficha dela deve ter caído na hora. Caiu. A reação dela é rasgar as próprias roupas e gritar: traição, traição. E o Joiada? O que ele faz? A reação dele é bem calculada. Ele ordena aos comandantes para tirarem ela dali, para fora das fileiras, e para matar à espada qualquer um que a seguisse. Mas ele dá uma instrução crucial: não a matem no templo do Senhor. Isso mostra bem a tensão, né? Entre a necessidade política de eliminar a Atália e a santidade do lugar, que não podia ser profanado com sangue. Faz sentido. Então, seguindo a ordem, eles aprendem e levam para fora. Isso. A execução acontece perto da entrada dos cavalos, já nos terrenos do palácio. Ali foi o fim da linha para Atália. E com ela fora do caminho, o que acontece? Aí o Joiada age rápido para consolidar a nova ordem. Primeiro, ele firma um pacto entre o Senhor, o novo rei Joás, e o povo, para reafirmar a identidade deles como povo de Deus. Uma aliança religiosa? Isso. Depois, um pacto entre o rei e o povo, definindo as bases do governo. E logo em seguida, uma ação religiosa bem forte. O povo invade o templo de Baal.
o deus rival. Exato. Derrubam tudo, quebram os altares, as imagens e matam o sacerdote de Baal, Matã, ali mesmo. Uma limpeza geral, então, política e religiosa. Completamente. Aí o Joás, que tinha só 7 anos, é levado em procissão para o palácio, assume o trono real e o texto diz que a cidade finalmente encontra paz. Um desfecho e tanto para uma criança que ficou escondida por 6 anos. Impressionante mesmo. Sem dúvida. Essa história toda é uma aula, né? Sobre como o poder pode ser frágil e como a estratégia, a coragem de alguns, o simbolismo religioso e a ação decisiva podem mudar tudo. A imagem do rei de 7 anos, salvo por um triz e colocado no trono por um golpe liderado por um sacerdote, é muito forte. Fica mesmo a reflexão, né? Um reinado que começa desse jeito, uma criança no trono depois de anos escondida, violência, um golpe palaciano com forte liderança religiosa. O que isso pode nos dizer sobre como a liderança funciona, sobre essa mistura de ação humana e talvez intervenção divina, e sobre o que, no fim das contas, realmente sustenta o poder?